sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. Gente, hoje eu tô, pra variar, né, Gêmona minha, super feliz porque a gente tá recebendo uma convidada, assim, que eu vou te falar. Encantadora. Não, ela já chegou aqui causando, né? Inclusive, enquanto esse episódio aqui tá sendo gravado, mas ela é tão abusada... Estamos numa live ao vivo. Olha aí. Maravilhosa. Sol, mulher, muito obrigada. Ah, antes, passando os recados, né? Já até esqueci. Recados paroquiais. Super importantes. Vocês podem conferir esses episódios no nosso YouTube, no Spotify. Nós temos as nossas redes sociais também no Instagram, no LinkedIn. Então, pode seguir. Outro recado que eu queria dar, que eu sempre esqueço, Gemona minha, é para compartilhar esse vídeo. Exato. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer dar aquele empurrãozinho na carreira. Compartilhe com ela, porque eu tenho certeza que esse episódio vai causar. Muito. Vai causar e muito. Sol, mulher, super obrigada por aceitar o convite. Eu fiquei assim, quando você falou, eu falei, gente, eu não acredito que ela tá querendo vir aqui no Gêmona falar com a gente. Como assim? Muito obrigada, de verdade, por você ter aceitado, por vir aqui. Estou muito feliz por sua presença. Eu tenho aprendido muito com você. Eu acredito que outras pessoas também, né, enfim, vão aprender bastante contigo hoje. Então, muito obrigada e seja super bem-vinda aqui. Bom, gente, boa noite, antes de mais nada. Eu vou fazer minha autodescrição, né? Porque tem gente aí que vai ouvir e não vai saber quem é a Sol. Então, eu sou uma mulher negra de 44 anos. Faço 45 em janeiro, eu aceito presente. Fica a dica. Fica a dica, tá? Pode mandar presentes que eu aceito. Pix, capricorniano gosta de Pix. Eu tenho 1,69 m, cabelos trançados abaixo do ombros com 2 mechas lilás, roxa. Aí fica a preferência da pessoa na cor. Ando igual a árvore de Natal, porque eu adoro miçanga, né? É uma coisa muito forte minha. Tô de vestido de bolinhas azuis e fundo branco, né? É para causar. Tênisinho branco pequeno, assim. Quem me viu em alguns eventos sabe que meu tênis sempre é baixinho, é pequeno. Sou uma executiva que não usa salto, sou contra o salto, uso só quando há necessidade. Que maravilhosa. Mesmo. Então, assim, mas eu uso, assim, uns sneakers que já compensa o salto. Já chega chegando, né? E, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? É um lugar bem legal aqui, a energia, o olhar. E eu tô na curiosidade, né? Porque eu cheguei aqui e eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Esse ainda é o rolê. Mas é isso. Mas eu vim, né? Não tem roteiro. Eu sou aquela pessoa que a gente só se arrepende das coisas que você não faz, as coisas que você já faz, vai, segue. Então, estamos aqui para saber o que vai acontecer. Sol, você não está aqui por um acaso, tá? Então, já começamos por aí. Nossa intenção aqui é sempre trazer profissionais que inspiram. Então, se você está aqui é porque você inspira. Isso é uma inspiração. Então, é isso, tá? E a gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, porque a sua trajetória, ela... né, cheia de coisas, eu falo, eu bugo assim, porque é muita coisa, assim? eu não consigo entender, Gemona. Eu não conheço, então eu tô que nem vocês aqui que estão ouvindo a gente. Quem será a Sol? Eu tô aqui num ponto de interrogação. Gente, a minha trajetória profissional, ela buga muita gente, né? Mas é muito engraçada. Eu já posso começar, Por né? favor. Estou aqui, ó, curiosa. Eu começo a trabalhar, eu sou filha de 2 baianos. Minha mãe chamava Edith Simões dos Santos, já morreu há 12 anos. Meu pai chamava João Feliciano da Silva. Inclusive, foi uma briga com a minha mãe e com meu pai, porque minha mãe queria que meu nome fosse Vanessa Paula. Imagina, Sol, já é um problema, Vanessa. Aí meu pai falava pra ela, a menina não vai saber escrever 2 nomes, ainda tem o sobrenome. Não, vou botar um nome só. Eu tenho o nome composto. Então, Bruna Daniele. Nossa, com 2 L's e Y. A minha mãe também queria um Paula com 2 L's. Né? Meu pai, que isso? Aí, como ela não pôde Alguém registrar... sensato. Ela não pôde registrar, ele mais rápido que ela foi lá, ela estava cheia de ponto, ele foi lá e registrou Solange Feliciano. Então, ela engoliu o Solange Feliciano, né? Eu, desde pequena, eu cresci e fui criada no Tatuapé.
Aí quando eu falo Tatuapé, todo Aqui mundo em São fala... Paulo. Aqui em São Paulo, Anália Franco... Não, gente, eu Eu já morava ia no falar, Tatuapé Zona Baixo. Nobre. Zona Nobre da Nossa, Zona Leste. Zona Nobre. Não é, gente. Eu morei no Tatuapé Baixo, ao lado do Piquiri. Inclusive, o Parque do Piquiri era meu quintal. Então, era bem legal, assim, dava pra dar a volta e entrar no Piquiri, né? Entrei várias vezes, eu era perturbada. Mas eu vivi ali numa época onde o Rio Tietê não tinha a calha, então assim, o interessante do Rio Tietê era quando ele Não era poluído. transbordava. A gente não tinha mais aula, gente. Nossa. Mentira. Então eu encarei várias enchentes na minha vida e é uma coisa que ninguém consegue visualizar, marginal. Não, assim, você não é a primeira que passou Hoje é dia. Hoje é dia Fala das assim, enchenteiras. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu driblei a morte 2 vezes. Eu caí no Rio Tietê, né? Eu fui nesse rolê de assistir a enchente, achar barato. E quando eu fui, escorreguei na enchente. Aí foi um vizinho Como meu assim? que salvou. Eu tinha uns 8 anos, eu acho. Nossa, isso é muito perigoso. E aí, com 9, eu fui numa... Eu adoro camarão, tá? Eu falo, eu adoro, porque é um cara que eu gosto muito. Eu lembro do gosto dele. Com 9, eu fui numa quermesse no Corinthians. A gente ia a pé, né? Do lado. Pertinho. Corinthians, pra gente, era a nossa casa. E eu comi um espeto de camarão. E eu sou asmática. E... De repente, comecei a sentir falta de ar. E enfia a bombinha. E o ar não tá. Não resolvia. Vou pra casa, chego em casa já com as unhas roxas, com a boquinha roxa, falando pro meu pai, asma. Meu pai me leva no hospital e aí eu acordo depois de um mês. Nossa. Então, assim, o camarão é um problema pra mim. Não me ofereça nada com camarão, porque senão a gente só se encontra lá junto com São Pedro. Eu amo. Eu também, camarão. amiga. Se eu não tivesse comido ele até os 9 anos, eu sou filha de baiano. Então, camarão Nossa. tinha em qualquer lugar da Moqueca comida. de camarão, filha. espetinho de camarão. Eu só consigo pensar Amiga, Sexta-feira Santa, camarão com molho, com peixe, molho de não sei o que, com camarão seco, camarão... Tinha camarão de todo jeito. E aí eu cheguei com esse rolê e os baianos tiveram que se adaptar em mim, né? Porque eu não podia. Então, eu brinco que eu driblei a morte 2 vezes, né? Do rio e o camarão. Sim. Sempre fui uma menina... Eu fui criada pelo meu pai e a vontade do meu pai era que, quando minha mãe ficou grávida, minha mãe teve 2 meninas e uma faleceu no parto e sobrou eu, né? Porque Deus pensou assim pra minha mãe, coitada, 2 Solange, ela não vai aguentar. Essa mulher não vai chegar aos 70 anos como tem que chegar. A gente vai ter que tirar uma. Tira 2 ou 1. Aí tirou, né? Tirou naquele momento ali. E só que o sonho do meu pai era que fosse meninos. E aí, quando meu pai soube que era gêmeos e... Eles não tinham dinheiro para fazer ultrassom, então a tendência era que a benzedeira soubesse, né? Fez lá a simpatia, é menino, então vão comprar tudo azul. O problema desse tudo azul é que eu usei azul o resto da minha vida, praticamente, até os 3. E duplo, né? Eu usei o macacão de botão azul na segunda, na quarta eu tava com o mesmo macacão. Porque era... Banheira tinha 2, se eu enjoasse da azul royal, eu ia pra azul. Bebê. Já veio cheia de abundância pro mundo, então tudo eu em dobro. Tive 2, né? Eu brinco, eu gosto de brincar muito com isso, mas era engraçado quando via as minhas fotos, né? Eu de azul e chuquinha e com os mesmos repetecos das roupas. Parecia que a gente vivia a mesma semana empalada. Fui criada com... Acho que nós somos em 40. Fui criado com 40 crianças ali no Tatuapé Baixo. Eu falo nós somos porque nós se comunicamos ainda e fazemos encontros. Nossa. E todos têm entre 40, 45, 50 anos no máximo. Então, assim, quando a gente se junta, a gente precisa alugar uma casa com piscina. Ai, que demais. Junta todo mundo. mundo. Os velhos Então, tanks inclusive, nadando. eu tenho certeza que deve ter alguém lá da Ulisses Cruz. A gente chama grupo da Ulisses Cruz, que foi ali que eu fui criada. E se tiver, gente, a gente tá esperando. Nosso churrasco vem essa semana na casa do Mi. Vai ficar louco comigo. Eu perco meu pai aos 13 anos. Meu pai foi sempre o cara que me criou mesmo. Minha mãe era metalúrgica, analfabeta, e conseguiu entrar para dar treinamento. Ela era operadora de máquina. Minha mãe, para mim, foi um marco histórico, uma guerreira, uma dandara, porque minha mãe passou alguns perreios na vida dela. Ela sofreu uma violência sexual dentro de uma casa de família. Ela era empregada doméstica. Aí ela saiu da casa de família e decidiu entrar para ser metalúrgica. E ela sempre me incentivou a estudar. O meu pai era o cara que tinha até a 4ª série do ensino fundamental. Então, ele me ajudava a estudar e também sempre falou que eu tinha que ser doutora. Nunca fui ainda.
E ele queria uma filha com anel. Comprei vários, né? Tenho vários anéis. Eu não sei que anel que ele falava que era, Não né? falou que tipo Por causa de anel. disso, a gente vai lá e compra vários anel. Tem azul, tem rosa, tem... Aí vamos ver. E ele queria, eu sei o que ele queria uma filha advogada com esses anéis de brasão e tal, e não rolou, né? Eu tentei, o mais engraçado da história é, eu perco meu pai aos 13 anos, aprendo a me virar aos 13 anos, meu primeiro emprego foi ser mini, e... Foi ser mini? Como mini, assim? amor. Eu tava pensando, mini alguma... Não, Aí agora eu entendi, gente, não, a Mini. A Mini, eu do Mini. Mickey. Eu trabalhei num buffet infantil, eu adoro criança. Só que não. Eu trabalhei num buffet infantil como mini. E quando eu trabalhava nesse buffet, eu juntava dinheiro para pagar os meus cursos. E um curso que me chamou muita atenção na época, agora tá todo mundo vai rachar da risada, era da datilografia. Datilografia era o auge. Eu queria ter feito datilografia. Cara, eu também quis. fiz, Eu também fiz, fiz. Eu fiz, tirei certificado, fiz 1 ano e meio da datilografia. O dedinho tudo no lugar Isso, certo. assim, ó, pá. E ainda, o que eu fiz? Fui lá, ainda incrementei para me tirar o certificado na máquina de escrever digital, né, que tava entrando, não sei o quê. Gente, eu me formei em datilografia, chegou os computadores, não serviu de nada. Aí você fala, não, mas vai, pelo menos ajudou a teclar melhor. Aí vai. volto a trabalhar de mini para juntar dinheiro para me tirar o raio da informática, né? Que a informática chegou. Eu falei, não vou ficar nesse rolê sozinha. Sim. É aí que eu começo a descobrir que o DOS codificava. É aí que eu começo a descobrir que eu gostava de informática. E aí eu começo a descobrir que eu queria que os meus amigos fizessem os cursos que eu queria. Minhas amigas, a gente trabalhava tudo no mesmo buffet de final de semana. De semana eu trabalhava dentro de uma transportadora. Eu era a única menina com 13 anos, trabalhando numa transportadora como assistente de frete. Né? Eu tinha todo esse rolê. Então eu sempre fui de fazer muito. Vou te confundir toda. Sempre foi a única no rolê. Já chegou, já chegando. Eu sempre fui de trabalhar muito, entendeu? Se hoje você acha que eu trabalho muito, eu estudava, tentava tirar o meu ensino fundamental, meu ensino médio. Eu trabalhava de final de semana de mini. Eu estudava de final de semana aqui o raio da internet, né? Fazer um Excel mirabolante. E eu trabalhava de segunda a sexta dentro de uma transportadora do meio-dia às 17 horas. Nossa. E só que eu saía da escola ao meio-dia. Então, eu descia uma rua que tinha... Eu passava pela Celso Garcia e descia uma rua que chamava Jacirandi, correndo, feito uma doida, para me bater o ponto, para mim não ter atraso e não ter desconto no meu salário. Caramba. Então, eu sempre fiz muita coisa. E aí, foi daí só quando você... Porque, assim, naquela época, chegou a internet, né? Isso era qual ano? 1992. Caramba, era de escada, né? Ou você usa o telefone, ou você usa a internet. Não, eu ainda tinha um rolê. Porque, assim, eu venho de um bairro que tem um nome aí de A Periferia Rica... Mas lá embaixo a gente só tinha 3 figuras que tinham telefone. Telefone, na minha época... Era investimento. Era investimento. Não, isso que eu tô tentando entender. Da onde que Como veio? eu codificava. Como você acessava esse mundo? Quando chegava... Aonde? O shopping metrô Tatuapé não existia, né? Era um metrô. E ali era o centrinho Tatuapé, Silva Romero, que tinha escolas de computação. Era como se fosse o centro mesmo nosso, né? Então... Cursos ali eu fazia. Quando eu vinha para casa para estudar, o que eu fazia? Eu desenhava tudo. Eu desenhava eu não tinha como praticar. Né? Então eu começava a desenhar. Na brincadeira que eu começava a desenhar, eu comecei a ensinar algumas amigas minhas. Falar, não, se eu vou nesse rolê, tu também vai. Ó, isso aqui é mala direta. Gente, eu odeio mala direta. Isso aqui é mala direta. É assim que faz, ó. Ai, você quer saber como copia e cola? Se aperta essa tecla. Eu desenhei um computador, um teclado numa folha de sulfite, eu não esqueço. Você aperta essa tecla com essa, é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl... E a pessoa lá e você copiou e colou. Sem ter noção, né, do que eu tava falando. A pessoa tinha que imaginar, né? Então, eu sempre Não, você tem noção do quanto que isso pode ter te treinado? Muito. Você tem essa noção? Muito, eu tenho essa noção. Mas eu tenho a noção de como pode ter me treinado para ser o que eu sou hoje, que é aquilo, né? Eu literalmente uso aquela frase que todo mundo fala, uma puxa a outra. Sim. Se eu tô dentro de uma ONG, se eu ganhei... Poucos sabem, né? Mas eu ganhei um prêmio global, vamos falar? Não, gente! Não, vamos enaltecer, né? Trazemos celebridades para o Gêmona, gente. Desculpa. Conta, Não, porque o mundo precisa
saber. Bom, gente, eu fui reconhecida aí pela Globant. A Globant, vou falar agora, a Globant é uma das empresas que está patrocinando aí a nossa Copa, né? Em Catar. Apenas. Só. Apenas. assim, Ela Copa é uma do empresa Mundo, assim, de coisa bem- inovação e transformação, e ela tem uma premiação que são mulheres que empoderam mulheres dentro da tecnologia, mulheres que fazem alavancar outras mulheres na TI. Eu fui uma pessoa que fui indicada por alguém. Agradeço alguém, porque eu não sei quem foi que me indicou. De repente chegou o meu perfil para mim e eu tinha que completar. Alguém foi lá e me indicou. E eu agradeço. E aí eu completei o meu perfil e joguei no mundo, né? Virei e falei, cara, Quem sou Tinha eu? Quem sou eu? tinha um mundo lá dentro. Eu olhei as mulheres, uma executiva, outra não sei o quê. Tudo bem que eu era executiva também, mas uma executiva, outra não sei o quê, outra não sei o quê. Eu falei, nossa, o lanche tá andando agora. Imagina que eu vou ganhar nesse rolê. E aí foi interessante, porque assim, eu montei e esqueci. E aí, de repente, uma amiga minha falou assim, começaram a me dar parabéns, acho que é 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que eu fui uma das finalistas. E eu, gente! Já o negócio tá ficando O negócio sério. acho que eram 480, 580 finalistas. Eu falei, pô, mas Vamos mundo, bora vai. comemorar, Vai né? no mundo, né? No No mundo, mundo, entendeu? pô, Não, vamos pensar. eu tô olhando o Brasil só. E aí, quando a gente cola mundo, era muito maior o Pô, número. Sim. Aí eu falei assim, não, vamos 400, né? Já cheguei a finalista, vamos comemorar a finalista. Nunca ganhei nenhuma melancia no sorteio, nem bingo. Aí eu falei, nunca ganhei nem bingo, gente. Aí eu falei, não, vou ganhar agora, né? Imagina, esqueci de novo do negócio. De repente chega lá que eu tinha que montar um vídeo aí contando justamente a minha história. E teve alguns jurados que viu a minha história e me chamou essa semana chorando que, cara, você não existe. Aí eu, como não? Não existe. E aí, quando foi dia 2 de dezembro, saiu a notificação aí pro mundo ver. Eu comecei a receber parabéns de novo. E eu falei, gente, vocês estão confundindo. Eu sou de janeiro. Dezembro, janeiro. Não é meu aniversário. Foi, só eu mês sou que vem. membro. Aí uma colega minha, que tá comigo junto da ONG, que é a Cíntia Zanoni, ela virou pra mim e falou, você olhou o seu perfil? Você foi finalista. E eu, oi? Não recebi nada nem por e-mail. Aí eu abro a caixa de e-mail e ela tá lá. Eu fui finalista da premiação. Uau. A premiação vai acontecer dia 8 de março de 2023, tá? Então, Acompanhem. aguardem. Dia 8 de março, dia das Mulheres. Dia das mulheres. É, Dia que é um poderoso. prêmio só para mulheres, que empoderam outras mulheres. E recapitulando a minha vida, vamos lá. Aí Nossa, eu treinei. assim, né? Porque se você Assim, parar pra vai pensar, e volta. cara, é sensacional essa história. De uma indicação de alguém que pode ter conhecido você em algum momento, foi lá, te indicou e você conseguiu por todos os seus méritos. Daquela menina que ajudava, não tinha computador, Cara, desenhava desenhava. o computador e ia lá e ensinava as colegas. Gente, E assim, eu fui muito uma menina que entrou em todos os espaços, né? Quem me conhece desde pequena sabe que eu sempre fui muito afrontosa, né? Ontem eu ouvi essa palavra de uma amiga minha, Virgínia. E não é que eu era afrontosa, mas eu era uma pessoa que meu pai me empoderou muito, já que ele ficava comigo em casa. Contextualizar a minha família. A minha mãe era metalúrgica e o meu pai era uma pessoa que acabou sendo aposentado por invalidez. Meu pai era esquizofrênico e a minha mãe e meu pai não tinham com quem deixar eu, uma criança, então eu cuidava do meu pai. Então, meu rolê sempre foi esse. Era eu e meu pai, minha mãe chegava à noite, eu chegava de dia e ficava com a gente sábado e domingo, de domingo, porque de sábado ela também trabalhava. Meu pai tinha umas crises bem pesadas de quebrar a casa inteira. Ele era uma pessoa que tomava medicação e toda vez que o médico queria tirar a medicação porque achava que era muito, Acabava aqui. dando crise. Eu, com 7 anos, tinha o dom de ir na vizinha, pedir para a vizinha ligar para a polícia, ligar para o manicônio Nossa. e avisar que meu pai estava surtando porque eu já estava com os Você remédios já dele na mão. conhecia, né? Eu já sabia o que estava acontecendo. O primeiro surto que eu vi do meu pai, eu me lembro muito bem, foi quando ele estava me ensinando a andar de bicicleta. E ele me jogou no chão e falou que tinha uma criança em cima de um poste. Nossa. E aí eu ficava olhando pro poste com o joelho todo ralado. Não tem ninguém aí, E né? eu com o sangue do joelho, porque ele me arremessou longe. E o que essa criatura foi fazer lá em cima daquele poste? E eu aprendendo a andar de bicicleta. E aí eu comecei a perceber que meu pai não era uma pessoa centrada, né? Ele tinha algum problema. E aí a minha mãe começou, olha, acontecer, se o pai começar a falar sozinho, se o pai sai de casa, vai pra casa da fulana de tal e pede pra ela ligar.
Então, eu tinha esse rolê na estratégia da minha vida. 7 anos. 7 anos. Meu pai viveu comigo do 0 aos 13 anos. Então, eu tive vários picos. Ou seja, que ela já picos. amadureceu aí. Muito rápido. Muito rápido. Mas ele era uma pessoa extremamente carinhosa quando ele estava controlado, ao ponto de eu não fazer café da manhã. Ele levava café da manhã para mim na cama. Né? E foi um choque para mim quando ele morreu, porque eu fiz meu primeiro pão na chapa. Gente, precisei chamar o bombeiro. O negócio foi louco. Não imaginei que ele ficava preto daquele jeito. A frigideira ficou junto. Fui assistir televisão e deixei o pão na chapa lá. Achei que ele vinha sozinho, né? Não veio. Deixa lá na chapa fazendo sozinho. Ele não veio, né? Minha mãe perdeu uma frigideira, a vizinha chamou o bombeiro. Foi uma coisa legal, assim. Foi bem bonito. E com a perda do meu pai, eu comecei a entrar em locais que eu não tinha esse costume. E eu tenho um rolê bem engraçado quando a gente fala de profissão, porque assim, eu cismei que eu ia ser advogada. Eu ia ser advogada. Como eu ia ser? Gostando de TI, treinando TI. Mas tem que fazendo cumprir curso a função. TI, mas eu ia ser advogada. Você acha que isso tinha alguma ligação do bendito do anel? Eu acho que poderia ter. Ou, porque assim, o meu pai deixou uns espólios pra gente, uma herança. E eu ia muito no fórum com a minha mãe pra gente ver. Pra resolver e eu achava coisas. máximo aquele povo engravatado, aquelas mulheres naquele saltão. Aquele lugar, né? Aquele lugar. E aquilo foi vibrando dentro de mim. Só que, aos 15 anos, eu viro a cabeça de novo. Eu disse que eu ia ser modelo, porque eu vi um anúncio. Isso foi o mais engraçado. Olha o marketing impactando as vidas. Comigo. Aos 15 anos, eu vejo um anúncio num post falando que ia ter uma competição, um concurso de Miss Tatuapé, em 1994. Eu sou a Miss Simpatia Tatuapé de 1994. Uau! Nossa, qual o título que falta pra você? Peraí, que depois a gente vai deixar a descrição da lista, tá bom? De todos os prêmios que ela tem. Uma coisa que ninguém me segura. Não, escuta, eu falando com ela essa semana, do nada ela me solta. Ai, eu faço comida pra cachorro. Uau. Aí ela olha, como assim? Eu falei, olha a página do meu caso da minha falecida cachorra. Olha lá, tem biscoito, tem comida, tem... Aí ela ficou olhando. Eu fiquei assim, aí eu falei assim, não, aí eu pensei, né, nossa, não vai ter mais nada de surpreendente pra mim, porque, assim, a pessoa da TI faz 500 mil coisas, trabalha com diversidade e inclusão, e ganhou prêmio. Aí eu falei, não, chega, aí né, ela solta ter. que ela foi Miss Tatuapé, Miss Bairro. Isso. Pois é, eu fui Miss Bairro. O mais engraçado Incrível. é que, assim, quando eu virei pra minha mãe e falei, você é modelo. A minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, é louca. Não tem corpinho. Sim. Tá, teu corpo tá bonito, mas acho que tu não vai conseguir. Não, eu vou ser. Me inscrevi no concurso, eu vou ganhar. Aí a minha mãe olhava pra minha cara e falava, eu não vou desestimular essa figura, porque ninguém desestimula. E eu sempre fui assim, que se eu botar uma coisa na cabeça, eu vou. Você vai. Eu vou até finalizar, porque o meu pai falava isso pra mim, não se arrependa do que você faz. Se arrependa do que você... Você acha que você tem que ir? Isso, né? E aí, quando eu me inscrevi no Miss Tatuapé, eu não imaginei que eu ia ganhar, isso foi o mais engraçado. Ganhou lá a Miss Lindeza, Miss sei lá mais o quê, Miss não sei o quê, e aí saiu o meu nome no final. A gente teve um baile de gala. Uau. Eu peguei o sapato emprestado da mulher do meu primo, que tinha acabado de casar, porque eu não tinha dinheiro para sapato. Aluguei um vestido. Fui toda pomposa. Falei, vou ganhar esse lugar e ficar. Eu sempre fui muito comunicativa, né? E eu acho que eu fiquei muito comunicativa com os jurados, sem saber que aquele povo era o jurado, né? Teve uma mulher lá. Você tava ali Eu conversando. tava ajudando. A gente tinha que tirar umas fotos numa praça, não cabia gente no carro, eu fui no porta-mala de boa. Eu sempre fui muito legalize, tudo tranquilo pra mim. Eu me enfio em qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. E aí, quando eu ganhei no baile, foi até na DPM, não esqueço disso, que até um policial ficou olhando pra minha cara assim, você não é Solange? Falaram meu nome, moço? Ah, sou eu ganhei. Sou eu. Aí depois aparece. Aí E aí eu fui eram quatro lugares, eu fui a quarta, né? E aí a gente ganhou aí ganhamos uns relógios, né? Que eu tenho um relógio até hoje. Meu marido até falou, joga isso fora. Eu falei, não, é meu prêmio. É deixa aqui, que isso aqui é pra me lembrar. Saí no jornal Gazeta do Tatuapé, né? E aí, o que ela foi falar?
pessoa não tinha noção de falar. Eu não tinha noção do que tava rolando, entendeu? Aí a moça perguntou, o que você achou do prêmio? Cara, eu achei bem divertido, sabe? Eu andei no carro, eu andei no porta-mala. Eu tomei chuva, eu usei o sapato da minha prima, quebrou o salto, eu tive que arrumar, ela nem sabe, mas agora vai saber, né? Assim, totalmente sem noção do que ela tinha ganhado, qual que era. Porque, assim, na minha época, mulher preta tá nesses lugares. Mas nem fazia, nem tinha noção do que eu tava fazendo. E algumas amigas minhas pretas falaram, nós não vamos ganhar porque a gente é preta. Aí eu olhei pra cara dela, só se você não vai ganhar, porque eu vou. Já ganhei. Desculpa. E aí ainda a menina falou assim, você vai ser Miss Tatuapé? Eu falei, olha, Miss Tatuapé eu não prometo, mas simpatia aí, minha filha, é meu. Você pode ter certeza que essas meninas aí, ó, tudo com a cara feia. A gente tá sorrindo toda hora, ó. Ó o moço passando, vamos rir. Aí, gente, eu ganhei. Foi um... Você só... Falei pra você. Tipo, tentando assimilar tantas coisas, né? Eu não vou conseguir. Realmente, buga a minha cabeça. É acho um que buga livro. de todo mundo. Não, é um tem livro. como. Só quem viveu sabe. Assim, até porque a cronologia... Não existe cronologia. É uma... É a não São linearidade, 5 coisas sempre acontecendo. acontecendo. Não são 5, né? Hoje mesmo, assim. Só pra gente ter uma ideia. O que você faz hoje? Putz, grilo. Hoje. Hoje, eu sou conselheira da ONG Who Makes Code. Sou formada aí, eu tenho 7, 8. Gente, eu perdi as contas, mas eu tenho MBA pra caceta, mas eu acho que é 8 MBAs. Estuda pouco, né, gente? É, uma pessoa que não gosta de estudar. Não, mas detalhe, quantos anos você começou? Com 35. Perfeito. Nossa. Apenas. Eu comecei a minha primeira faculdade, Tecnologias e Marketing, eu comecei com 35 anos. Fazem 10 anos que eu estou no rolê, 10, 15 anos, um negócio assim, que eu estou nessa brincadeira. Eu comecei a estudar lá atrás, como eu trouxe para vocês, com 13 anos. Com 19 eu tenho o meu filho, então eu paro de estudar. Volto. Os filhos sempre viram eu estudando. Meu caçula tá aqui e ele sempre tá nesse rolê da mãe dele enchendo de estudo a vida dela. E eu acho que eu acabo sendo referência. Fui referência para eles. Porque assim, eu não tive referência. Mas eu tive um mandatório que era que eu tinha que estudar. E alguém virou essa chave? Meu pai sempre falou para mim que estudar era a abertura das portas para mim. E toda vez que eu emplaco, eu falo que é emplacar já, emplaco um curso, algo acontece novo. Ou eu emplaco o curso, ou emplaco a vida de alguma mulher. Uma porta se abre para mim. Então, assim, e não é de hoje, é desde muito pequena. Desde quando eu ensinava minhas amigas a codificar, e eu ganhei esse prêmio, nada a ver com tecnologia, Sim. mas abriu uma porta. Sim. Mas tem um ponto aí que eu vejo, porque assim, eu hoje vejo que a gente está numa geração de muito conhecimento e que a pessoa está até numa obesidade de conhecimento. O que eu sinto é que você tem o conhecimento ali, mas você de alguma forma já quer transmitir, já quer fazer. Como que você faz isso? Eu compartilho bastante. Eu acho que assim... não adianta nada você fazer as coisas para você. Você tem que fazer as coisas para os outros, para outras mulheres. No meu rolê é mulheres, porque eu vejo pouca mulheres nos lugares. Quando a gente olha para a TI, a gente tem pouca mulher. Sim. Por mais homens, não fiquem bravos. Mas tem pouca mulher e tem espaço para todo mundo e tem essa necessidade de profissionais. E as profissionais são mulheres. Então, assim, todo o conteúdo que eu tenho, eu compartilho sem nenhuma coisa. Eu estava como diretora de diversidade e inclusão dentro de uma startup e eu transformei um analista do nada. Eu cheguei para a menina e falei, você é de Curitiba? Sou. Então, você já ouviu falar em... como é que é? Os Global Shaper? Não, o que é isso? Então, amiga, se inscreve aqui porque eles estão procurando em Curitiba. Depois eu te conto o que é. Ela virou Global Shaper, Ou seja, ela nem sabia o que era o rolê, novinha, chegou a louca. E aí depois ela virou pra mim e falou, gente, você viu o que você me fez? Aí eu olhei pra cara dela e falei, isso, foi o que eu falei pra você hoje quando você chegou, né? Que agora tá num rolê aí porque... Né? Eu consigo enxergar. Consegue. Né? Eu consigo enxergar. Eu não sei se foi as minhas formações, se foi a minha criação, o que foi a estratégia que a minha mãe usou para mim não sofrer com o meu pai, né? Porque eu tinha um lado que tinha um perigo em viver com meu pai. Meu pai poderia virar a raiva dele, o distúrbio dele em cima de mim. Sim. Então a minha mãe sempre falava para mim, cuidado, não sei o quê.
Então, eu tenho um lado muito estratégico, que se alguém me apresenta qualquer projeto, qualquer coisa, que eu bato o olho e eu olho, eu falo assim, cara, isso aí dá dinheiro, hein? Ó, e se a gente fizer assim, dividir assim, colocar nessa caixinha aqui, agora pronto, agora você faz uma Você é apresentação visionária. interna. Porque a ideia que a Evelyn trouxe, eu olhei e já deu um bug aqui. Eu falei, caramba, nunca tinha olhado. Você consegue? Acho que talvez se eu fosse transmitir, não posso dar spoilers aqui. Não pode, gente, Mas desculpa. é trazer uma nova perspectiva para aquilo que às vezes a gente está olhando só por um viés, por um recorte, aí você fala, não, calma aí, deixa eu olhar nesse 360 aqui. Eu acho que se você olhar por esse ângulo, dá para fazer dessa forma, então você consegue não só olhar diferente, mas também remodelar. Sim, e até sabe? fazer a gente enxergar diferente. Sim. Até fazer você criar outras possibilidades. Gente, isso é um soft demais. skill, é isso que o pessoal... Como que eu poderia dar um nome para isso? É o raio dos soft skills, né? Que as minhas meus 500 MBAs me trouxe essa visão que eu não tinha. Porque, assim, eu conto para vocês, eu fico grávida aos 19 anos, tenho meu filho aos 19 anos e paro de estudar durante 10 anos. Ou seja, tudo o que talvez... Deveria ter dado tudo errado na tua vida, talvez. A gente trouxe até a Noelle Gomes, não sei se você conhece ela, mas ela falou, a minha história ela já começou com um repertório que já estava traçado. Só que você mudou a sua história. Eu fui mudando ela. Eu brinco que eu converso com algumas amigas que eu falo, gente, eu devo deixar meu anjo da guarda, Deus, os caras tudo perturbados. Que o cara fala, agora ela vai ficar milionária. Aí ela vai lá, não é agora não. Peraí, que eu preciso fazer esse projeto aqui, deixa o milionário aí. Ou agora a gente puxa ela pra cá. Não, ainda não é o momento. Peraí que eu vou sair daqui. Assim, eu Mas não consigo tem parar. um senso coletivo de cuidado, Muito, de amor, de fazer todo mundo muito. subir junto, né? Eu quero ver outras pessoas no mesmo lugar. E quando eu consigo, para mim é uma realização tão grande. Não interessa onde eu tô. Se eu tô num lugar que eu, de repente, não era o meu. Se eu tô num lugar que, de repente, aquele lugar poderia ser eu, né? Eu poderia ter me trajetado, me projetado para aquele lugar. Não, eu vou lá e ofereço para aquela pessoa que está precisando mesmo. Porque eu olho para aquela pessoa e falo, é nítido que é para ela, entendeu? Não é a minha vez ainda. Então, esse olhar de olhar para a mulher ou para um menino, porque vocês têm uma noção, eu dou risada, que eu tenho a secretária adjunta de Direitos Humanos, a dona Elisa, e a gente tem aí um pacto, que eu brinco que é um pacto, desde 2020, que ela me manda currículo das pessoas que chamam ela pedindo emprego. Eu olho o currículo da pessoa e eu falo, amigo, pelo amor de Deus, não manda o currículo com endereço, não. Você está achando que vai ter uma entrevista dentro da tua casa? Por isso que você bota CEP, número, rua. Não, ninguém vai. A não ser que o RH mudou e agora faz entrevista em casa. Olha a dica, porque que a gente vê de currículo. Não eu tô aqui, acho que talvez você que esteja ouvindo também tá que nem eu. Nossa, o meu tem CEP. Eu não mandei muitos currículos, né, nessa vida, mas então, pelo amor de Deus, os poucos que eu mandei. Não bote a altura, ninguém quer saber seu tamanho, ninguém quer saber onde você mora. Deixa pra falar isso na entrevista, coisa de, sabe, aconchego, você e o entrevistador. Ninguém quer bater o olho e falar, nossa, mora lá na ZL, não vou levar não. Deixa eu pegar isso aqui que é da Zona Sul. O que o entrevistador quer ver num currículo? Que eu acho que talvez isso seja uma pergunta interessante. Gente, o soft skills hoje é o que tá bombando, né? Porque, assim, hard skills, galera, a gente consegue moldar. O que é soft skill? O que é caráter. hard? O que é o seu caráter, sua personalidade. Quem é você na fila do pão, como diz Vivi Duarte. Ó, chamando Vivi. Quem é você? É isso. Se você se adapta à cultura da empresa, se é uma cultura clara, transparente, se a cultura está sendo construída, vai ser construída modelando em você. Agora, o hard skills é os seus cursos, é as suas habilidades mais técnicas. E isso, cara, a empresa pode pagar. E você não tem o inglês, a empresa precisa de um inglês. Cara, a empresa tem que abrir esse espaço, pagar um curso de inglês, definir uma meta para você. Ó, daqui 4 meses eu quero você falando, saindo do verbo to be, mas falando. Então, assim, eu pago para você, eu abro mão do meu inglês, mas você tem tudo o que eu preciso na vaga. Hoje, a gente está olhando um lado muito humanizado. Antes, a gente olhava um lado robotizado. Uhum. Eu costumo dizer isso. Hoje é humanizado. Por que humanizado? Porque, assim, a maioria dos profissionais hoje...
vou cutucar ela. A maioria dos profissionais hoje é multicarreira ou multiprofissional. É um profissional que nem eu, formado em várias áreas, que faz várias coisas, que tem os soft skills, assim, o hard skills. Multitarefa. Pá, que bate o olho e entende onde está o problema. E aí, se você pega uma pessoa que não tá com seus soft skills... E como é que a gente adquire soft skills? Dá para adquirir, tá? Ai, que bom! Dá. Voluntário. O voluntário é um lugar onde você começa a olhar para o ser humano com outro olhar. Você começa a entender que o ser humano tem necessidades e que você está num local privilegiado. Não interessa se você é preto, branco, azul, chocolate, o que seja. Eu hoje vivo num local, eu tenho casa própria, eu tenho carro, eu tenho computador, eu tenho... E eu sei que tem mulheres aí que não tem casa própria, não tem carro, não tem computador, não tem nada. Tem nenhum plano de saúde. Entendeu? Muitas não têm nem casa. Então, eu sou uma pessoa que estou num local privilegiado. Tá. Né? Então, esse meu desenvolvimento, olhando esses soft skills foi muito por causa desses voluntariado que eu faço. Eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, eu sou da Rumex Code, que foi onde veio a minha premiação, eu sou do Pacto das Pretas, que é o Pacto pela Equidade Racial. Onde mais eu sou? Acho que eu sou... 500 milhões de comitês. Ter contato com pessoas... E com pessoas diversas. E fazer projetos que você não tenha habilidade nenhuma. O legal do voluntariado é isso. Ele vai desenvolver você para uma habilidade que você nem imaginava que você tinha. Sim. Uma competência que você jamais ia imaginar que era sua. Você tem até o dom de falar quando a pessoa passa para você, faz isso aqui. Mas eu nunca mexi com um negócio desse. Aí eu tenho várias mulheres dentro do Grupo Mulheres do Brasil, quando eu peço para ela fazer uma coisa, faz um formulário. Mas eu não sou DTI. Mas o formulário não é da TI, não, menina. Ela tá no Google. Entra lá, ou pesquisa, tá no Bing. vai lá, entra lá e faz, amiga. Ai, eu não sei como é que edita. Não, vamos fazer junto. Eu te mostro como é que é, depois você faz um só. O legal do voluntariado é que você consegue fazer essa troca, ensinar, compartilhar, trazer a segurança, pegar na mão. Sim. A mulher que sai desse voluntariado, quando ela se candidata a uma vaga, ela olha para a vaga e fala, eu sei fazer isso aqui, eu aprendi no voluntariado. Eu sei fazer isso aqui também. Já começa a mudar os soft skills dela. Sol, você quer dizer que o nosso tempo já passou? Eu acredito. Porque a minha vida eu tô aqui, ó, já Querendo querendo falar falar mais, mais, isso querendo porque- perguntar mais. Nossa, parou. Parou por causa Isso da bateria. porque a gente nem falou metade das coisas. Não. Eu A sei. gente vai ter que gravar de novo, você sabe, né? Tem que vir aqui. Quero ela de novo. Quero sol de volta. Quero sol. Hashtag preciso de sol. Preciso de sol na minha vida. Tem sol para todos. Preciso de sol. Mas deixe uma mensagem. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, para que chegue para que faça essa pessoa se movimentar. Eu acho que assim... Olha para a câmera. Eu quero que você olhe para a câmera. Olha pra Fale para câmera. essa pessoa. Falando Passa pra aquele você. olhar, Isso. 43. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é o Ubuntu. E o que significa Ubuntu? Eu só sou porque vocês são. Porque todos somos. A gente tem que olhar com esse olhar. Olhar de que aonde você está, só tem você. Porque você não ajuda outras pessoas para que ela esteja no mesmo lugar que você. E aí você também... De eu ser, porque eu sou, porque ela é, porque ela tá, porque... eu acho que a gente tem que ser... olhar para... Parar com essas picuinhas que a gente tem aí de que, eu sou uma head. Eu sou head. Head, cara, o que é head? Pelo amor de Deus. O que vai mudar a minha vida? Eu dizer que eu sou diretora ou que eu dizer que eu sou uma assistente de faxina de limpeza? O que muda a minha vida é fazer com que mulheres se capacitam, se treinem, se qualificam e que estejam mudando a vida dela profissional, pessoal e economicamente. Uau. Maravigold. E é isso, né, Gêmona? Live de milhões, podcast de milhões. Quase 40 minutos. Eu acho que se você saiu, né? Se você chegou até aqui, você não deve e não precisa continuar no mesmo lugar. Né? Eu acho que aqui é um espaço realmente para você pegar,
de repente, olhar, putz, o que falta na minha vida? Eu ouvindo aqui, na verdade, foi uma aula para mim, inclusive, né? Já dá para você ir arrumar o seu currículo, já dá para você observar ali os seus soft skills, seus Sim, hard dá pra você skills. começar a treinar o que você aprendeu com os seus familiares, com o seu filho, com o seu amigo. Chegou, aprendeu. Deixa eu treinar. Ensina outras pessoas. Ensinar, leciona, pensar no próximo, o estudo, o meu conhecimento eu quero disseminar. Cara... E um recado, mulheres pretas estejam em todos os lugares. Você viu, eu fui da beleza, eu sou da Sim. TI, eu sou da diversidade. O nosso lugar Não é em para. todo lugar. Sim, Exato. é isso. Então você compartilha esse vídeo, deixa aqui no comentário qual que é o profissional que também te inspira para quem sabe ele tá aqui nessa mesa conversando comigo e com a Gemma, né? E eu também quero saber, comenta aí o que você achou dessa live. O que pegou ali, né? Bem ali, lá no fundo do seu coração. Escreve também que eu gostaria de saber. É isso. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, gente, Tchau, obrigada. tchau, gente. Até o próximo.